eu vou responder já sem lhe perguntar. A congregação de São Paulo foi quando nós organizamos a Igreja Batista do Povo. Logo eu fiquei incumbido da parte das congregações, de organizar congregações, ou da parte evangelística da igreja. E apareceu nessa igreja uma irmã, Catarina, do Jardim São Paulo, lá na Zona Leste, Zona Norte, dizendo que gostaria de uma reunião de oração na sua casa. O trabalho foi crescendo, já tinha mais ou menos umas 15 pessoas, por aí, 18 pessoas, não sei se 20 talvez. Então organizou-se uma congregação da Igreja Batista do Povo, no Jardim São Paulo, na casa de Dona Catarina. O começo sempre é difícil, né? Como eu tenho falado em alguns outros vídeos, nós fomos ajudar o Jardim São Paulo. Era uma congregação. A gente estava numa igreja grande, não precisava sair, tinha cargo de liderança nessa igreja, mas eu nunca fiquei dentro de igreja. E aquele a gente conheceu, nós nos conhecemos fazendo trabalho externo, trabalho de evangelização. Então fomos fazer alguns evangelismos nessa congregação que tinha no Jardim São Paulo, fomos frequentando mais vezes, até o ponto que o pastor convidou a gente para fazer parte da equipe mesmo, de ajudar mesmo, mais oficialmente. E aí nós nos desligamos da igreja da Lapa, a igreja grande, e fomos ajudar lá. De cara, não sei se aquele lá lembra, a gente chegou, um monte de gente saiu, não tinha muito, com ciúmes, né? O pessoal saiu, foi embora, e a gente continuou ali ajudando, mas sem nunca iria imaginar que a Água da Vida pudesse vir a ser o que se tornou hoje, né? Nunca, eu pelo menos nunca tinha essa imaginação, imaginava ajudar um tempo, ficar lá um tempo, depois voltar para uma igreja, a gente ia casar, não sabia que ia morar longe, muito longe da Zona Norte, e perto de uma empresa que eu trabalhava no Taboão da Serra, muito longe, né? Mas Deus foi traçando os planos dele. Né? Depois da Feliciano Bicuda, a gente ficou um tempo, né? Aí mudamos para Pedro Cacunda, porque a proprietária queria a casa do imóvel, que era uma mansão, tinha até piscina, foi onde eu me batizei, né? E aí ela precisou da casa, foi conversar, e aí ela falou, poxa, mas o que a gente vai fazer? Eu falei, eu tenho um imóvel aqui perto. E aí levou a gente lá, a gente abriu a porta assim, era uma oficina cheia de graxa, sujo de graça, mas a gente não olhou com aquele olho de desprezo, a gente olhou e falou, puxa, a gente vai ter um trabalho. O trabalho com criança foi bem forte, né? No começo, os irmãos traziam as crianças e a gente fazia a IBF na Pedro Cacunda, enchia aquele salãozinho lá de crianças. Mas o começo nosso foi um trabalho bem forte com crianças. E é da saudade, né? Então você vê, era um pequeno grupo, mas que tinha representatividade, mesmo no Congresso. Tanto que eu fui eleito o presidente do Cojubanesp. Era a Igreja Batista de Jardim São Paulo, né? Igreja Batista Nacional de Jardim São Paulo. Por isso que, quando a gente mudou para Guapira, aí lá sim, Batista, Igreja Batista Renovada Água da Vida, que hoje está fazendo 30 anos. Se for contar tudo, é mais de 30. Mas se for contar a Água da Vida, é 30 anos que vai fazer agora. E a gente acabou ficando, daquela casa onde a gente conheceu a igreja, mudamos para uma garagem para poder ter um aluguel um pouco menor. E da garagem, depois nós demos um passo maior e nós iniciamos mesmo o projeto Água da Vida, a Igreja Batista Renovada Água da Vida. Ela nasceu na Avenida Guapira, quando nós demos o passo e saímos da garagem e começamos realmente uma igreja. E fomos ganhando corpo, entramos lá alugando a parte de baixo, o subsolo, depois alugamos o nível da rua, continuamos com o subsolo alugado, e a igreja pegou um corpo, pegou um tamanho bacana, começou
a ser uma igreja, mas eu ainda trabalhava longe, né? Muito longe, tinha dificuldade de locomoção e quando a gente tomou a iniciativa de vir para perto da igreja para visitar os irmãos, para ficar mais próximo, a Keila grávida, eu perdi o emprego. E aí foi uma situação assim, né? Eu lembro até hoje. Eu entrei no quarto e falei, ó Senhor, eu estou fazendo aquilo que é a tua vontade, eu não tenho problema, o problema é seu. E aí veio, nasceu o Ítalo nasceu, foi assim também uma coisa assim, né, marcante também, né, porque aquilo estava sofrendo no parto, ele estava com enrolado no pescoço. 2 vezes. Então, quer dizer, foi um livramento que Deus deu. Com algumas experiências que você começa a experimentar. Depois, mais para diante, veio Natan, né, e nós já estávamos lá eu lembro que o pastor Enéas segurando o Natan já no nível da rua ali. Foi lá no nosso casamento, primeiro casamento do pastor Omar, e acho que foi o primeiro casamento na igreja, né? Inclusive. Foi o primeiro na igreja. Na igreja, lá na Guapira. A gente começou... A gente casou em maio, porque as festividades da igreja iam ser em setembro. Mas 30 anos de casamento, a gente completou agora mês passado, e 30 anos de igreja vai completar em setembro, porque as festividades foram elaboradas todas para ser em setembro. Mas a igreja sempre foi acolhedora. As pessoas que vinham fazer visitas sempre gostavam e voltavam. Isso era muito gostoso. A gente sentia isso, né, gente? Só que aí quando foi um dia, nós conhecemos através dessa minha amiga Tânia o pastor Samuel. Aí ela andou convidando para ele fazer uns cultos na casa dele, e aí a gente foi lá nos cultos, né? Aí ele conhecia a igreja lá da Guapira, o pastor Omar, ele indicou essa igreja. Aí a minha irmã falou, vamos comigo? Aí até tinha uma prima minha junto e nós viemos juntos. Aí chegamos na porta da igreja lá, esperamos o culto, que a gente não sabia direito a hora que era o culto. Aí participamos nesse dia no culto. E eu gostei, mas ao mesmo tempo alguma coisa dentro de mim falava assim, não, eu não vou ficar na igreja evangélica não, né? Só que aí eu comecei a frequentar. Aí quando foi um dia, meu pai teve uma conversa com o pastor Samuel. Aí meu pai veio na igreja, não, primeiro veio a minha mãe, depois veio o meu pai. E no dia que a minha mãe veio na igreja, que eu até comentei com o pastor Omar, o pastor Otilino pregou sobre o Cordeiro de Deus. E minha mãe amou muito a passagem. Aí quando meu pai veio, ele ouviu um louvor também, assim, um hino, né? Que falava sobre eu perdido pecador, né? Andava tão longe. E ele, nesse dia, ele chorou até, sabe? E aí a gente começou a frequentar a igreja. E quando a gente estava alegre que podia alugar o prédio inteiro, veio a notícia de que o prédio tinha sido colocado à venda. E aí foi que Deus movimentou a gente ali. Nós fomos parar na nossa sede hoje, onde é a nossa sede hoje. Também de uma forma milagrosa, o irmão passou, viu o prédio parado, procurou saber o que estava acontecendo, nós fizemos uma oferta. Passamos juntos com muitos irmãos por momentos de muitas alegrias, sim, por desafios também, e muita expectativa por ver essa igreja crescer e possuir seu próprio prédio. Mas foi feita a comissão, aí o Agnaldo falou, poxa, tem um terreno ali. Uma igreja, uma casa à venda ali perto da minha casa, tal, uma esquina, tal, um lugar legal. Poxa, mas a gente deu risada, né? Pô, Agnaldo, não tem condição. Sei que o cara aceitou as possibilidades, sei que algumas parcelas ele foi ainda pagar, ele tinha uma loja lá na... Enfim, foi de Deus mesmo, sem dinheiro, sem recurso, compramos a sede, em 95 mudamos, em 99 o prédio estava pronto, sem dívida, sem nada, e lutas não faltaram, né, querido? Muitas lutas, abrimos mão de muita coisa, deixamos de viajar muitas vezes, né, para estar na igreja. Então, eu sempre fui um pastor que sempre visitou, sempre estive em hospitais, estive com crianças no colo consagrando, estive à beira do caixão me despedindo de vários irmãos, para pessoas das famílias. Então, assim, um pastor perfeito eu não sou, graças a Deus, né? Porque perfeito é Jesus Cristo. Mas eu me julgo um pastor bom, né? A Keila também
sempre foi uma companheira muito presente, e depois vieram o Ítalo e o Natan também sempre nos ajudando. Meu pai ajudou muito, minha mãe ajudou muito, né? A Gina e o Rai, nossos cunhados, vieram nos ajudar bastante também no começo da igreja. A dona Terezinha também, né? O seu Ginho, meu sogro, chegou a frequentar. A dona Terezinha era mais atuante, né? Depois o seu Ginho, Jesus recolheu. Então, assim, é uma história muito longa, marcou a nossa vida. Nós temos aí 32 anos de casado. 32 anos de casado. 32 anos de casado dedicados à igreja Água da Vida. Essa que é a verdade. E agora a gente chega com uma nova visão. A visão de igreja intencional, igreja missional, uma igreja que se preocupa em olhar um pouco mais para fora, né? Mas no total hoje é uma igreja que abraça. A Água da Vida é uma igreja que abraça, é uma igreja que se desafiou a ser uma igreja família, né? Então, uma igreja que abraça, que acolhe, uma igreja missionária, sempre foi uma igreja missionária. Então, temos essas qualidades aí, é uma igreja muito amada, está no nosso coração. Como eu falei, faz parte da nossa vida, né? Ibrave, cara, falar da Ibrave pra mim é falar de nossa história, né? Faz parte da nossa história, da nossa vida. A gente chegou aqui em 2010, né? Em 2010 a gente chegou aqui na igreja e a gente participou de um encontro de casal. Sentimos assim, um acolhimento espetacular na época a gente ouviu bastante da palavra de Deus de forma diferente da religião que a gente praticava na época. E assim, ali a gente falou, cara, é aqui que a gente quer continuar, é aqui que a gente quer aprender um pouco mais sobre quem é Jesus, né? E ali começou, digo que, o processo de nossa conversão, né? É o meu primeiro contato, eu estava andando, a gente normalmente fala que foi por acaso, mas não foi por acaso, a gente sabe que teve a providência de Deus, né? Andando aqui nas imediações, eu vi a igreja e resolvi entrar. E foi aí que eu entrei e gostei, mas logo em seguida eu mudei para Santana, fiquei uns 14 anos fora daqui do bairro e comecei a congregar em outra igreja, só que não era o que eu me sentia bem, mas pelo menos estava congregando. E quando eu voltei aqui pro bairro, eu falei, vou procurar aquela igreja, eu creio que está lá de pé. E para minha surpresa, né, eu cheguei, era o mesmo pastor, entendeu? Praticamente um pessoal que super acolhedor, que me recebeu com carinho. Então foi isso, foi assim que eu cheguei aqui na Igreja Batista. Bom, conheci a Ibrave no ano de 1996. Até então não existia o prédio atual da igreja. Os cultos eram ministrados ainda no Salão Águas, que minha mãe veio por um tempo também na igreja. Nessa época eu era novo ainda. E depois que eu firmei na igreja foi no ano de 2008. E o que eu posso dizer, assim, em questão do louvor, dessa formação agora que está, eu vejo que, assim, é muito mais participativo, sabe? O pessoal, até mesmo a igreja, eu vejo que participa mais, né? Então, gratidão a Deus e a todos que nos acolheram aqui, nos acolhe todas as vezes que nós viemos aqui no culto. E se for para falar do louvor, eu acho que é um novo louvor, é uma outra realidade, né? Eu posso falar assim porque foi realmente onde abriu as portas para mim, né? E então sou muito grata, né, ao pastor Omar, Keila, Ítalo, Natan, família pastoral, a igreja, né, todos que nos acolheram aqui. Então, cara, o Bravo tá na história da nossa família, assim, a igreja recentemente minha filha mais velha, a Júlia, a gente teve o prazer dela de vê-la descendo as águas ali, né, se batizando. Então, se pegar a nossa história a partir do ano de 2010, praticamente todos os momentos, assim, a gente
ter Embrave assim, registrado em nossa família. E agora é um novo desafio, né? Assim, pessoas novas vieram, tem pessoas que já eram da igreja, começou a participar, que é o caso do Henrique. E a gente vê essa mudança, a gente vê esse desejo das pessoas em participarem, a gente vê mais pessoas. Então eu digo que o louvor de hoje, ele é mais, digamos que... Acolhedor. É, mais acolhedor. Assim, a gente tenta deixar com que as pessoas entreguem a sua adoração a Deus, né? Quem somos nós para deixar, né? Mas não é essa palavra deixar. A gente deixa que as pessoas participem, né? E é um grupo mais aberto, digamos, né? Esse grupo é um grupo muito unido e, assim, minha meta aqui como integrante do grupo de louvor, né? Eu não gosto de usar essa palavra líder, eu sou apenas um integrante. Como uma pessoa que ajuda o grupo de louvor, a minha meta é trazer a nova geração, ensinar no que a gente sabe a fazer música, colocar mais pessoas no louvor, e para que um dia, quando a gente resolver sei lá, ou parar de participar do louvor, ou Deus chamar para outro objetivo, o grupo de louvor fique de forma forte, de forma preparada para conduzir, né, continuar o trabalho na igreja, né. O piano tá aí para ser carregado, a gente tá carregando, entendeu? Mas a gente sabe que a nossa força vem do Senhor, entendeu? Estamos firmes e fortes, estamos abertos para o nosso projeto, sim. Retornei em 2021 e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estou aí para servir e ajudar no crescimento da igreja. A igreja, ela tem um papel muito importante, teve um papel muito importante para mim no meu pós-pandemia. Retornei para a igreja frequentar os cultos presenciais em 2021 e de lá tenho procurado servir de uma forma mais ampla, aprender também, e cada culto tem trazido um impacto para a minha vida, entendeu? É um novo aprendizado, é uma nova experiência, algo muito bom que o Espírito Santo está permitindo para a minha vida. Agora, podendo também fazer a leitura do livro de Salmos, participar, para servir e apresentar a igreja também, tem trazido bons frutos para o meu coração, uma alegria tremenda. E tudo para a honra e glória do nosso Deus. Gente, a primeira vez que eu fui a Embrave foi na Escola Bíblica Dominical. Eu estava procurando parceiros para dar continuidade a um trabalho de capelania escolar. E eu fiquei muito surpresa, porque quando eu cheguei, o membro da igreja me recebeu e disse que o pastor não estava, tinha ido a uma reunião. E eu falei, nossa, enfim, né? Ele falou assim, olha, mas você pode vir aqui à tarde, o pastor sempre dá atendimento aqui às 6 horas da tarde, pode vir. Eu falei, tá, mas como assim? Eu preciso deixar meu nome? Ele falou, não, minha irmã, vem à tarde aqui que o pastor vai falar com você. Mas tá, mas como assim? Eu tenho que ligar para ele? Não, minha irmã, vem aqui, o pastor vai falar com você. Eu falei, poxa, mas ele nem me conhece. E eu voltei. Gente, meu espanto foi muito grande, porque quando eu cheguei lá, o pastor já sabia que eu ia chegar. Ele falou assim, realmente o membro falou que você viria e tal. E a partir dali, nós começamos uma parceria que até hoje tem rendido frutos. Mas eu fiquei muito admirada, como numa igreja, o membro sabia da vida do pastor e como o pastor estava tão disponível a atender as pessoas, ainda que não fosse da sua própria comunidade. Isso me deixou muito encantada. Eu agradeço a Embrave pelo acolhimento. Agradecer por tudo que a igreja fez e faz por nós, né? Eu acho que a comunhão hoje em dia aqui na Embrave, ela é mais forte. Você vê que é uma igreja mais unida. Então isso fortalece a nossa fé também no dia a dia, né? Você entra aqui aos domingos e sai mais forte ainda, né? Para você continuar ali a semana. Então agradecer porque não só nos domingos, mas tem o evangelho na semana, tem o quarta convida, né? Então isso tá abastecendo, tá? Eu acho que isso é muito importante para a nossa caminhada cristã. Então, agradecer. Parabéns, pastor Omar. Parabéns, Embrave, que venha mais
alguns anos aí, se Jesus permitir. Irmãos, é com muita alegria no coração que louvamos a Deus por esta igreja. E neste dia de comemoração, desejamos parabenizar a todos os irmãos que de alguma forma fizeram parte desta história. E desejar também que o nosso Senhor, nosso Deus, continue a abençoá-los. Deixamos a igreja em 2011, quando nos mudamos para Atibaia, mas continuamos mantendo os laços de fraternidade, carinho e amizade por todos os irmãos. Desejamos de coração que esta igreja continue sendo um farol neste bairro, que sacie a sede e ilumine a muitas vidas. Que Deus continue abençoando e fortalecendo o pastor Omar, sua família, que tem conduzido com zelo e dedicação esse trabalho. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos grandemente, irmãos. Parabéns, Igreja Batista Renovada, Água da Vida. Eu sou o pastor Alzirino, ele foi meu professor no seminário teológico, na aula de evangelismo, na aula de pneumatologia, eclesiologia. E hoje a gente tem a alegria de poder falar para o pastor Alzirino que a obra prosperou, a honra e glória do Senhor. Então, a Água da Vida tem a sede, ela tem as suas filhas organizadas e já tem as suas netas também por aí. Graças então, vale a pena plantar a sementinha, né? A semente foi plantada, né? É verdade. E ele fazia tudo com amor. Então é isso. Graças a Deus que cresceu, né? Prosperou. Graças a Deus. Transformou-se em igreja. E vai crescer ainda mais para a glória de Deus, né? Então é uma alegria a gente saber que estamos até aqui firmes, né? Como a palavra diz que nós devemos reter, né, a palavra. Então o meu desejo é que essa igreja prossiga no caminho, né, da verdade. Então é o que eu queria deixar e é isso. Parabéns para todo mundo que teve uma certa participação. Aqueles que conduziram assim mais de perto, mas acima de tudo louvando ao Jesus, porque se até aqui ele tem nos conduzido em pé, né? Eu sinto a nossa igreja hoje uma igreja alegre, né? A gente sente mesmo assim uma liberdade, um amor diferente. Parece que os irmãos mais adoram, sinceridade, mais sinceridade. Eu percebo hoje um abraço mesmo, né? A gente se sente abraçado. Acho que a igreja ela passou algumas situações difíceis, inclusive no período da pandemia. Eu acho que muitos lugares eles definharam. Nós ali nós não tivemos um crescimento numérico, tivemos pessoas que nos conheceram durante o período de pandemia, mas assim, eu entendo que a igreja amadureceu. Hoje é uma igreja madura. Você vê no louvor, ninguém está preocupado se quem está do lado, quem está na frente, quem está atrás. Eu, pelo menos, eu sinto assim uma espontaneidade, né? A igreja louvando espontânea e uma preocupação, né? A gente tem que falar da igreja atual, a gente tem que falar do Instituto IBRAVE, que é a nossa associação beneficente. Ela está engatinhando, os papéis ficaram prontos agora há pouco tempo. Então, nós já temos um trabalho com garotos, né? Que veio lá com a vida do Roberto, mas nós estamos engatinhando ainda. Mas é o nosso grande desafio, porque veio bem na nossa veia missional. Igreja intencional, missional. A visão, não das quatro paredes, mas das paredes para fora. Então, é uma confirmação absurda. Esse instituto caiu na nossa mão. Documentação, tudo pronto. Nós gastamos só para fazer os registros das atas, tudo, a diretoria toda da nossa igreja. Então o trabalho caiu nas nossas mãos e eu tenho certeza que nós vamos ver frutos disso, né? É o momento atual da igreja, é assim, o nosso presente é trabalho, nós ganhamos trabalho. Então mais trabalho ainda. É um momento muito gostoso da igreja. Os desafios, eles são bons, né? Um pouquinho da história da IBRAVE. Quando completamos 10 anos de Ministério IBRAVE, nós fizemos uma Bíblia comemorativa e nessa Bíblia eu coloquei uma história de fé e milagres. Então, muito choro, muito pranto de alegria, muito pranto de tristeza,
muitos momentos felizes, acampamentos, retiros, muitas coisas vieram para agregar, muitas coisas vieram para somar, e essa história de fé e milagres, ela continua. Um dia eu passo, um dia outros pastores vão passar, né? Mas a Igreja de Jesus, ela continua. Porque a Igreja de Jesus, ela não é batista, ela não é de uma denominação, de uma convenção. A Igreja é de Jesus, ela é do Cristo. Um pouquinho aí, o resumo do que é a IBRAVE, a Igreja Batista Renovada, a Água da Vida. A igreja que faz para você um convite para que você venha nos conhecer pessoalmente. Venha um domingo às 18 horas participar do nosso culto, do nosso trabalho. Você será bem-vindo. E aí fica um pouquinho da nossa história. E que ela possa continuar por mais 30, 90, sei lá quantos anos vierem pela frente até que Cristo venha resgatar a sua noiva.